Fala aí, galera Dascalos, beleza? Pessoal, função afim é um assunto recorrente na prova do Enem, hein? Então hoje na aula eu trouxe esse assunto super legal para você. Bora lá? Pessoal, vamos lá então começar a nossa aula de função afim? Galera, esse assunto é bem recorrente na prova do Enem, tá? Então vale a pena a gente dar uma olhadinha com carinho, estudar a teoria aí. E lembrando que é na descrição do vídeo, tá? Tem um material de apoio para você estudar e depois fazer alguns exercícios, tá bom? Bora lá então? Pessoal, vamos lá, né? Primeiro, vamos conceituar o que é função afim, né? Pessoal, função afim é uma função específica da matemática e ela tem um modelo padrão e um gráfico padrão, tá bom? E é uma função que cai muito na prova do Enem, tá? Pessoal, digamos assim, que função afim é uma função que segue um modelo que tem um número constante mais uma taxa variável, mais um valor variável, tá? Por que que a gente sabe? Função é uma relação de dependência entre imagens e domínios, não é assim? Então, por exemplo, quando eu escrevo, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente conversar. Quando eu escrevo, por exemplo, assim, ó, y igual a x ao cubo menos 3, por exemplo, tá? Isto pode ser uma função matemática, tá? A partir do momento que eu estabeleço quem pode ser o x e quem pode ser o y, a gente estabelece aqui uma relação chamada de função, tá? A variável y chama imagem da função, fechou? E a variável x chama domínio da função. Então, essa que é a ideia de função. À medida que eu dou valores para o domínio, a gente vai obtendo valores para as imagens, tá? E a função afim, galera, é aquela que aparece a variável x elevado a 1, tá? Também chamada de função polinomial do primeiro grau, tá? Então, quando eu escrevo assim, ó, y igual a 4x mais 5, por exemplo, a gente chama esse tipo de função afim. Tá certo? Beleza? Na função afim, galera, ó, você tem sempre um valor fixo, tá? Seria o 5 ali no caso, e você tem um valor que é variável, né? Uma parcela que é variável que depende do valor de x. Tá bom? Então, no geral, galera, a gente pode escrever assim, ó, qual que é a definição de função afim? É toda função F de R em R. Já vou lembrá-los o que é isso, tá, turma? Dada por, dada por Y igual a X mais B. Galera, lembrando que a variável Y pode ser chamada também de F de X, ok? Igual a X mais B, ok? Então, digamos que esse aí é o conceito de função afim, tá? Pessoal, quando a gente diz ali que é uma função de R em R, só para refrescar a memória, tá? Essa função de RR significa que o domínio dela é real, tá? Significa que o domínio pode ser dado por qualquer valor de x, tá? Ou seja, no lugar do x, a gente pode pôr qualquer número real que a gente quiser, e o contradomínio dela também é real. Professor, o que é o contradomínio? É o conjunto onde moram as imagens. Então, digamos que os x's são reais e os y's também podem ser reais. Tá bom? É isso que significa as características da função. Galera, mas não se preocupa muito com isso não, tá? Na prática, é você lembrar que é toda função que estabelece uma relação de primeiro grau. É quando o y varia de acordo com x e esse x está elevado a expoente 1. Beleza? Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui, ó, por exemplo, y igual a 4x mais 5 é um exemplo de função afim. Show de bola? Beleza? E aí eu vou relembrá-los agora, pessoal, alguns elementos importantes que a função afim tem, tá? Que geralmente eu vou pegar no pé desses elementos quando a gente for fazer algum exercício, tá? Então vem aqui, ó, quais são os elementos importantes da função afim? Vou apagar aqui para a gente ter uma lousinha para escrever. Galera, esse termo A aqui, ó, e esse termo B que aparecem na função, eles têm nomes, tá? E eles vão ter significados, eles vão ter algum significado prático para mim, tá?
Então, vamos lá. O primeiro elemento importante que a função afim tem é esse coeficiente azinho aí, ó. Ele recebe o nome de coeficiente angular da função, coeficiente angular ou taxa de variação da função. Taxa de variação da função. Taxa de variação da função. Tá bom? Eu vou explicar o porquê desse nome, tá, galerinha? Dos dois, né? Primeiro, professor, por que ele pode ser chamado de coeficiente angular? Porque ele me dá a noção do quão inclinada a reta da função está. Por um acaso, por falar nisso, tá, turma? O gráfico de toda função afim, o gráfico de toda função afim é uma reta. Isso é importante, tá, galera? Bateu o olho numa reta, ela pode ser crescente ou decrescente, você tem uma função afim. Show de bola? Então vamos lá, ó. Por que ele chama coeficiente angular? Porque ele me dá a noção do quão inclinado uma reta tá? Então quando eu comparo retas, por exemplo, no plano cartesiano, turma, então pega aqui, ó, eixo x, eixo y. Eixo x, eixo y. Tá? Se uma reta está pouco inclinada ou muito inclinada, quem vai me dar essa noção é o coeficiente angular da função. Quanto maior for o coeficiente angular, mais inclinada a reta está. Então, essa aqui é a noção e por isso o nome coeficiente angular, tá bom? E outra coisa interessante, galera, é lembrarmos o seguinte, ó. Se por acaso este A, tá? Se por acaso este A for positivo, se ele for maior que zero, é porque a função é crescente, tá? Então, a função é estritamente crescente, ela vai crescer. E se por acaso este A for menor que zero, nós vamos ter uma função decrescente. Beleza? Então, essa que é a parada, essa que é a noção e a importância do coeficiente angular. Então, além dele me informar o quão inclinada a função é, tá? Então, ó, quanto mais inclinada é a reta, maior é o valor do A. Ele também pode me dar a noção se a função cresce ou decresce. Tá bom? A positivo, função crescente. A negativo, funções decrescentes. Beleza? Pessoal, e um outro nome interessante que esse A recebe é a taxa de variação da função. Ok? Por que é chamada de taxa de variação? Quer ver, ó, uma observação legal aqui? Se eu falar assim para a gente, ó, por exemplo, se eu pego essa função aqui, ó, f de x. Aliás, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou dar um exemplo para a gente, eu explico o porquê do nome taxa de variação da função. Fica mais fácil, pode ser? Então, continua comigo aqui, ó. Segundo elemento importante que a função afim tem é o bzinho, tá? Esse bzinho, coeficiente b, ele também recebe um nome importante, tá? Ele é chamado de coeficiente linear da função afim, tá bom? E qual que é a importância prática do coeficiente linear, professor? Ele indica o valor em que a reta toca o eixo x. O valor, aliás, o eixo y, em que a reta toca o eixo y. Tá bom? Então, na hora de você analisar a função, aonde que a função vai tocar o eixo y? Bem nesse valor bzinho aí, no coeficiente linear. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e você vai ver isso na prática, como é que funciona. Tá bom? E o terceiro elemento importante que a função afim tem é a raiz da função. É a raiz da função. Ok, turma? E como é que a gente obtém a raiz da função, galera? A gente pega a função e iguala a zero. Tá bom? Para a gente obter a raiz da função, basta pegar a função, né? F de x igual a x mais b e igualar a zero. Pessoal, recorda aí o conceito, tá? O que é a raiz da função? É o valor de x, que zera a função. Ok? Então, toda vez que eu quiser calcular a raiz da função afim, eu pego a função e igualo a zero e resolvo a equação.
Tá bom? Se você resolver essa equaçãozinha aqui, ó, a gente vai subtrair b do lado de lá e vai dividir tudo por a. Então, o valor menos b sobre a representa a raiz da função. Professor, e na prática, o que essa raiz significa para mim? Ela indica o valor em que a função toca o eixo x. Show de bola? Então, peraí, pessoal. Vamos resumir aqui. Então, quer dizer que a função afim tem 3 elementos importantes. O a, que é chamado de coeficiente angular, que quer dizer que vai me dar a noção da inclinação da reta da função. O b, que é chamado de coeficiente linear, que é onde a função toca o eixo y. E a raiz da função, que é onde a função toca o eixo x. Ok? Vamos praticar agora um pouquinho? Vamos ver na prática como é que esses elementos funcionam? Então, vem comigo, ó. Então, por exemplo, se a gente for analisar essa função aí, ó, f de x igual a 3x menos 3. Vamos esboçar essa função, tá? Então, quem que é o azinho dela? O azinho dela é o 3, concorda? Então, quer dizer que ela é uma função crescente. E o bzinho dela é o menos 3. Quer dizer que ela toca o eixo y no menos 3. Então, na hora que eu for desenhar essa função, ela tem que tocar o eixo y bem no menos 3. É isso que o b significa, tá? Beleza? E aonde que ela toca o eixo x, professor? Ó, cuidado, galera, não confunda. Esse a aqui, ó, a gente não marca no gráfico não, tá bom? A gente deixa ele quietinho aí. A gente vai agora pegar a função, vai igualar a função a zero. Para quê? Para a gente calcular a raiz da função. Show de bola? Então, a gente vai ter aqui, ó, 3x menos 3 igual a zero, 3x igual a 3, x igual a 1. Concorda? Então, o que é 1, professor? É a raiz da função. Quer dizer, então, que essa função tem que tocar o eixo x no valor 1. A gente vai marcar o valor 1 aqui no eixo x, ó. Ok? Então, olha lá, ó. Marca o menos 3 no eixo y, que é o coeficiente linear. Marca 1 no eixo x, que é a raiz da função. E aí você vai ter uma noção da função. Como que é a reta da sua função. Olha lá, desenhando aqui mais ou menos. Claro que aqui meu desenho não vai ficar muito bonitinho, mas seria uma reta aí, tá? Nossa, ficou feio, né? Ficou bem tortinho aqui. Deixa eu tentar melhorar pra gente, ó. Então, galerinha, essa reta aqui simboliza o exemplo, né, que eu dei, essa função afim aqui, tá? Pessoal, e lembra que eu falei agora há pouco que eu iria explicar para vocês por que chama taxa de variação? Tá vendo esse azinho aqui, ó? Esse azinho, além dele ser chamado de coeficiente angular, ele é chamado de taxa de variação da função. Ele vai me dizer o quanto a função varia de acordo com o x. Quer ver que interessante, ó? Se o x for 1, você concorda que a nossa função fica sendo igual a 6? Porque, ó, 3 vezes 1, 3. Aliás, 0, né? Opa, eu somei ao invés de subtrair. Então, se o x for 1, a nossa função vai ficar igual a 3, igual a 0, ok? Se o x for 2, essa continha aqui vai dar 3. Olha lá, se o x for 3, quanto vai dar essa continha aí? Vai dar 6. O que isso mostra para mim? Ó? Que à medida que o x varia de 1 em 1, o y varia de 3 em 3. Tá? Então, quer dizer que a taxa de variação dessa função é de 3 em 3. Essa é o porquê de chamar taxa de variação. Tá? Ele vai mostrando quanto que o y varia de acordo com o x. Belezinha? Então, só para vocês terem uma noção aí do porquê que chama taxa de variação da função. Pessoal, beleza. Eu ia fazer outro exemplo aqui, mas a gente pode pular aqui para a gente ir para o nosso finalmente. Pessoal, tem um caso especial que é quando o b é 0, tá? Quando o b é 0, a gente vai ter uma função que não tem o coeficiente linear, beleza? Como é que vai ser essa função, professor? Vai ser assim, ó, f de x igual a ax.
Por quê? Porque não tem o termo B, ó. O termo B não existe, ok? Então, ela fica apenas AX. Pessoal, aí, essa função passa a ter um nome especial. Ela passa a ser chamada de função linear, tá bom? Então, quando o B não existe, quando o B é zero, ela passa a ser chamada de função linear, tá? Por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, f de x igual a 2x, por exemplo. Ela é uma função linear. Pessoal, para e pensa comigo então, ó. O que é o B mesmo? O B é onde a função toca o eixo y. Já que o B não vai existir, quer dizer que a nossa função ela tem que tocar o eixo y, ela tem que tocar o eixo y no zero. Fechou? Então, quer dizer que ela vai passar pela origem. Ela passa pela origem do plano cartesiano, do sistema cartesiano. Certo, turma? Então, por exemplo, ó, quando eu pego essa função aqui, ó, f de x igual a, por exemplo, 2x. Vamos pegar essa função que eu dei de exemplo. Eu sei que ela tem que ser uma função crescente. Por que ela tem que ser uma função crescente? Porque o a é positivo, concorda? Olha aqui, como o a é positivo, a função é crescente. E como falta o termo b, ela tem que passar o eixo y bem na origem, ou seja, ela vai passar pela origem do plano cartesiano. Então, ela vai ser uma função crescente que passa pelo ponto 0, 0. Show de bola, turma? Beleza? Então, faltou o termo b, a função passa pela origem e ela passa a ser chamada função linear. Tá certo? Galerinha, e vamos terminar o nosso resuminho? Vamos aprender a calcular a lei da função a partir de 2 pontinhos dela? Tá? Então, vamos lá, para a gente finalizar a nossa brincadeira. Eu quero saber como é que a gente obtém a lei da função a partir de 2 pontos da função. Então, determine quem que é a função afim, que tem o f de menos 1 igual a 1 e o f de 2 igual a 7. O que quer dizer isso na prática, galerinha? Esse menos 1 aqui, ó, é o x, tá? E eu quero saber, aliás, e ele tem uma imagem igual a 1. E quando ele diz que f de 2 vale 7, quer dizer que se o x for 2, o y tem que valer 7. Pessoal, em outras palavras, é como se a gente pensasse assim, ó. Em outras palavras, é como se a gente pensasse assim, quer ver, ó? Vamos pegar um gráficozinho aqui só para a gente entender. É como se eu pensasse assim, ó. A minha reta está passando pelo ponto menos 1 de x e 1 de y. Não precisaria fazer o desenho, tá, turma? Eu estou fazendo o desenho aqui para a gente entender qual que é o lance da questão. Então, seria uma função que passa pelo ponto menos 1 e 1 e pelo ponto 2 e 7. 2 para x e 7 para y. Está ficando bem feio o meu desenho, mas só para vocês entenderem. 2 e 7. Tá vendo? Ó? A função passa pelo ponto 2 e 7. Então, se eu fosse esboçar a pergunta, galera, se eu fosse esboçar a questão aí, é isso aqui que eu quero. Eu quero descobrir qual que é a função que passa pelo ponto 1 e menos 1 e 1 e pelo ponto 2 e 7. Sacaram, mãe? Bom, como é que eu vou fazer esse probleminha, pessoal? Se ele disse que é uma função afim, a gente vai jogar no nosso modelo, né? Qual que é o modelo que a gente tem? É ax mais b. Falou que a função é afim, lembra, f de x ou y igual a x mais b. E agora, galera, nós vamos substituir os pontos aí, beleza? O que esse ponto diz para mim? Ó, esse ponto diz para mim que quando x é menos 1, o y é 1. Então, vai ficar 1 no lugar do y e menos 1 no lugar do x. Concorda? E o que esse outro ponto diz para mim? Ó, que quando x é 2, certo? O y tem que ser 7. Então, o y vai ser 7, enquanto o x vai ser 2.
E aí, turma, a gente tem um pequeno sisteminha de equações do primeiro grau. Nós vamos resolver esse sisteminha e nós vamos achar quem é A e quem é B. Tá bom? Vamos só organizar melhor isso aqui, ó. Como é que vai ficar a primeira equaçãozinha? Menos A mais B igual a 1. E a segunda equaçãozinha, 2A mais B igual a 7, tá? Pessoal, se você não lembra como resolve equaçõezinhas do primeiro grau, o sisteminha de equações, aí no canal Dascalos tem uma aulinha, uma aula sobre equações de primeiro grau, onde a gente relembra isso, hein? Então, ó, assista a aula aí sobre equações do primeiro grau, que você vai relembrar como calcula-se, como acha, né, a solução de um pequeno sistema, tá bom? Então, fica a dica. Pessoal, eu vou resolver o sistema por adição, tá? Como é que a gente resolve o sistema por adição? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1, beleza? Vamos lá? Como é que fica se eu multiplicar a primeira equaçãozinha por menos 1? Vai ficar assim, ó. A mais B igual... Aliás, A menos B, né? Igual a menos 1. E 2A mais B igual a 7. Certo, turma? Beleza? E agora a gente soma, né, as equações. Então, fica 3A mais B menos B corta igual a 6. Portanto, o A vale 2. Então, acabamos de descobrir o coeficiente angular da função. Show de bola? Bom, e sabendo que o A vale 2, nós podemos agora escolher, pode ser a primeira equação aqui, ó. Vamos escolher a primeira equação para achar o B. Pode ser? Menos A mais B igual a 1. Menos 2 mais B igual a 1. Vamos somar o 2 lá, vai ficar B igual a 3. Portanto, galera, como é que a gente responde? Que a função fica sendo 2x mais 6. Então, esta é a função afim que originou o gráfico aí do exercício. Show de bola, galera, beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí, espero que tenham entendido, tá? Reassistam o vídeo, façam suas anotações, tá? Gostou, curtiu? Compartilhe o vídeo, curta, inscreva-se no canal, galera, isso é muito interessante. O canal Dascalos diariamente traz várias novidades para você, de várias matérias, de vários conteúdos, tá bom? Ative as notificações para você ficar sabendo das novidades do canal. É isso aí, turminha. Em breve tem outros vídeos de matemática aí para você. Um abraço.